Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento, nessa tarde, eu quero meditar no texto sagrado que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, e o versículo de número 7, que nos diz o seguinte: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de continuo comerá pão à minha mesa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como tema para essa pequena reflexão, eu quero trazer um tema que se denomina Na Mesa com o Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Baseado nesse tema, eu quero trazer 2 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto é alcançado pela graça e bondade. E o segundo ponto é a graça e a bondade de Deus para conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta bela história que nós lemos de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por certo na linhagem real, louvado seja o nome do Senhor, seria ele que substituiria o trono de seu avô Saul. Mas a escolha é de Deus e não é do homem, porque Deus já tinha rejeitado Saul e tinha ungido a Davi como rei de Israel, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o ser humano se afasta da vontade do Senhor, ele perde, louvado seja o nome do Senhor, de desfrutar do melhor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E foi assim que aconteceu com o Saul, que ele se desviou do caminho do Senhor e não obedeceu a palavra do profeta Samuel que Deus tinha mandado, tinha ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso Deus o rejeitou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por Deus ter rejeitado Saul, Deus agora unge a Davi como rei de Israel. E durante toda a batalha, Davi era bem sucedido, voltava vitorioso de toda a batalha. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa história, Davi se encontra na casa real, no seu palácio, e ele começa a se lembrar da promessa que fez a Jonatas, o teu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pergunta a Ziba se havia alguém ainda da casa de Saul para que ele pudesse usar de benevolência. Louvado seja o nome do Senhor. E Ziba diz para Davi: Olha, Senhor, ainda há um da casa de Saul, se chama Mefibosete, e ele está em Lodebar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa bela história em que Davi convida Mefibosete para comer pão sempre à mesa do rei, nós vamos aprender sobre o significado mais profundo da graça e da misericórdia do Senhor para conosco. Ainda hoje, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, convida o mais vil pecador para abrir a porta do seu coração e cear com ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto é alcançado pela graça e bondade. Glória a Deus. Mefibosete, filho de Jonatas, habitava em Lodebar, que significa sem pasto.
Uma terra abandonada e que não oferecia pastagem, porém, ao ser alcançado pela graça e bondade, Mefibosete passou a desfrutar da fartura da mesa do rei e dos pastos verdejantes do bom pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mefibosete havia ficado coxo aos 5 anos de idade, e isso era um obstáculo para ele se assentar à mesa do rei Davi, né? A Bíblia diz que, devido à zombaria dos jebuseus, a alma de Davi passou a aborrecer os coxos e os cegos, e na sua ira ele disse que os coxos não entrariam na sua casa. Porém, ao ser alcançado pela graça e bondade, Mefibosete conseguiu o favor de Davi não só entrar na sua casa, como também se assentar sempre à mesa para comer pão com o rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mefibosete se sentia como um ser desprezível e pobre, um cão morto, porém, ao ser alcançado pela graça e bondade, Mefibosete deixou de comer migalhas para se assentar à mesa do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mefibosete só foi beneficiado por Davi por causa da aliança que este havia feito com Jonatas. Glória a Deus. Ao ser alcançado pela graça e pela bondade, Mefibosete recebeu a restituição da sua herança e passou a viver novamente como um príncipe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que a graça de Deus faz com o ser humano. O ser humano ao qual se encontra, louvado seja o nome do Senhor, quando se encontra com Deus, se encontra com a graça, ele pode ser o mais vil pecador, o mais miserável que seja, louvado seja o nome do Senhor, mas quando a graça alcança, a bondade de Deus lhe alcança, a sua vida ela é transformada, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora aquela vida desprezível, aquela vida de derrota, aquela vida de fracasso, louvado seja o nome do Senhor, torna-se uma vida abençoada e próspera pela graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus quer fazer com o ser humano, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer tirar o ser humano da sarjeta, do pecado, louvado seja o nome do Senhor, para se fazer assentar em lugar de príncipe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele nos ama, louvado seja o nome do Senhor, e o amor de Deus é imenso pela nossa vida. A Bíblia diz que Deus, ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ter ao conhecimento da salvação que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Basta a gente abrir a porta do nosso coração para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te convida a abrir a porta para cear com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus quer entrar na sua vida, Deus quer transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O segundo ponto, a graça e a bondade de Deus para conosco. A história de Mefibosete ilustra bem a vida de um pecador redimido por Deus, como Mefibosete vivíamos. Da maneira que ele vivia, na sarjeta, no lugar de esquecimento, louvado seja o nome do Senhor. Talvez lá onde ele estava, ele olhava e dizia, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, ninguém se aproxima de mim, louvado seja o nome do Senhor, eu sou esquecido pela sociedade, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, Ele nos prova o seu amor por nós,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aonde você é esquecido, Deus quer te fazer reconhecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer te restaurar, te estabelecer. Louvado seja o nome do Senhor e colocar você de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, abra o teu coração e deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Ele entrar na sua causa, deixa Ele entrar na sua família. Ele quer restaurar, restituir. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o inimigo tirou de você, tudo aquilo que Satanás roubou de você, Deus quer restituir. Louvado seja o nome do Senhor e te abençoar cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Como Mefibosete, nós vivíamos no pecado. Louvado seja o nome do Senhor, numa terra sem pasto. Porém, agora Cristo se dirigiu a nós, dizendo: eu sou a porta. Glória a Deus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastais. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 10, versículo 9. Glorificado seja o nome do Senhor. E o amor de Deus cobriu todos os nossos defeitos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus também, capítulo 15, versículo 26 ou 27, também nos fala muito, louvado seja o nome do Senhor. Porém, por intermédio de Cristo, os pecadores redimidos do Oriente e do Ocidente tomarão lugares à mesa do rei com Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como Mefibosete, nós só alcançamos a graça e a bondade de Deus por causa da eterna aliança feita por Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 113, versículo 7, versículo 8, o salmista afirma que o Senhor do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Agora somos príncipes de Deus e participante da mesa do Rei Jesus. Em Apocalipse 3, versículo 20, assim como Deus usou Davi para restaurar a vida de Mefibosete, por causa da aliança feita com Jonatas, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos restaurar e nos redimir pelo sangue da sua eterna aliança. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor e saiba que você é uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, importante para Deus. Deus, Ele não te esqueceu. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.